6. A pessoa Boécio, poeta e filósofo da decadência romana, nos séculos V e VI, definiu a pessoa como constituída por uma substância individual de natureza racional. A filosofia, através dos séculos, buscou demonstrar que a pessoa é distinta do indivíduo e do ser psicofísico, o que deu margem a considerações demoradas por pensadores e escolas variadas. Santo Tomás de Aquino, por exemplo, preferiu seguir o conceito de Boécio, que teve muita influência significativa durante a Idade Média, enquanto Immanuel Kant se apoiou em conteúdos mais profundos, quando da análise da pessoa em si mesma. Do ponto de vista psicológico, a pessoa é um ser que se expressa em múltiplas dimensões, desde os seus conteúdos humanista, comportamentalista e existencial, a novos potenciais que estruturam o ser pleno. A psicologia ocidental, diferindo da oriental, manteve o conceito de pessoa nos limites berço-túmulo com uma estruturação transitória, enquanto a outra sustenta a ideia de uma realidade transcendente, embora a sua imanência na expressão da forma e relatividade corporal. Os estudos transpessoais, incorporando as teses orientais, consideram a pessoa um ser integral, cujas dimensões podem expressar-se em várias manifestações, quais a consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação, a individualidade, num ser complexo de expressão trinária, não apenas o corpo, o ser psicofísico, porém, a matéria, efeito, o perispírito, modelo organizador biológico, e o espírito, a individualidade eterna. Não pretendemos inovar modelos, antes resumir correntes e apresentar uma síntese, a visão transpessoal espírita, porque completa, elucida os inúmeros fenômenos paranormais de natureza anímica e mediúnica que caracterizam a existência humana, concedendo-lhe dinâmica imortalista e conteúdo de significado, de causalidade. A pessoa, observada do ponto de vista imortal, é preexistente ao corpo, e sua origem perde-se nos milênios passados do processo evolutivo, desenvolvendo-se fiel a uma fatalidade que se manifesta em cada experiência corporal, reencarnação, como aquisição de novos implementos, faculdades e funções que tangenciam ao crescimento e à felicidade. A pessoa sintetiza, quando corporificada, as dimensões várias que lhe cumpre preservar e aprimorar, facultando o desabrochar de recursos que lhe fazem embrionários e são essenciais ao seu existir. A consciência Jung definiu a consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. A complexidade, no entanto, das conceituações de consciência, nem sempre responde aos conteúdos de que se constitui. Para entendê-la, é necessário situá-la além dos limites do sono, do sonho, do delírio, e estabelecê-la como condição de ótima ou lúcida, na qual os episódios psicóticos cedem lugar à normalidade, ao discernimento, ao equilíbrio gerador de harmonia. A psicologia tradicional, aferrada ao organicismo ancestral, prefere ignorar os elevados níveis de consciência, nos quais os estados alterados, transcendentes facultam a visão dilatada da realidade, sem os limites do real aceito, do real psicótico, do real em sonho. As experiências nas diversas áreas de consciência alterada, conseguidas por substâncias psicodélicas ou através de meditação profunda, ao invés de revelarem situações patológicas, abrem perspectivas fascinantes para terapias liberadoras e que proporcionam dilatação do conhecimento e do sentido mais amplo da vida. A psicologia filosófica do Oriente sempre proporcionou os estados de plenitude e nirvana, ensejando a superação dos limites do estágio de normalidade, através de transes e da contemplação profunda. A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar,
faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são bases do ser pessoal. O comportamento, as atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social e das aspirações cultivadas, gerando a consciência individual, que responde pela do grupo social. Fez-se a aplicação dos valores adquiridos. Ressaltam, no comportamento, as ambições do desejo, responsáveis pelo grau de libertação emocional, o presídio, no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. O que elabora, torna-se, quanto cultiva, experimenta. A mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. Nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. O comportamento impõe necessidades e as expressa simultaneamente, definindo a pessoa. Somente o autoconhecimento favorece o comportamento com as possibilidades de desenvolvimento pessoal, estruturador profundo do ser imortal. A personalidade em permanente representação dos conteúdos mentais, e dominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura. A personalidade representa a aparência para ser conhecida, não raro, em distonia com o eu profundo e real, gerador de conflitos. A personalidade é transitória e assinala etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais tipificadores. Assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea com o ser real. Eis o desafio da terapia transpessoal, trabalhando a pessoa para que assuma a sua realidade positiva e superior, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se, até permitir-se a perfeita harmonia entre ser e parecer. A identificação de duas formas: a pessoa se identifica com os valores do progresso, externa e internamente. A identificação externa impõe as lutas e os conflitos da assimilação dos comportamentos sociais, nos quais o apego assume a condição mais importante, a primeira e última da existência. O apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativos, que conduzem a patologias dolorosas, cruéis. A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa, fadada à elevação, que, para conseguir, deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenários, fixados, alguns, atavicamente, aos painéis do ser, gerando falsas necessidades, que se tornam fundamentais, portanto responsáveis pelo sofrimento nas suas várias facetas. A psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com as quais a pessoa se identifica, algumas preponderantes razões para o sofrimento. A desidentificação induz à conquista de patamares elevados, metafísicos, nos quais o ser se encontra e se realiza. A individualidade somatório de todas as experiências. A individualidade é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização, imperecível. A individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral, ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é um indivíduo, na visão da psicologia profunda, que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre, é o ser total, pessoa transitória, individualidade eterna.